Noite de 21 de setembro de 1327. Castelo de Berkeley, Inglaterra. Os gritos de um homem ecoam pelas paredes de pedra da fortaleza medieval. Gritos tão aterrorizantes que alguns dizem ter sido ouvidos a quilômetros de distância. Mas não eram gritos de um prisioneiro comum. Eram os gritos do rei da Inglaterra, sofrendo a morte mais brutal, mais humilhante e mais controversa de qualquer monarca britânico na história. Essa é a história do rei Eduardo II, e vocês não vão acreditar no que aconteceu com ele. Antes de mergulharmos nessa história macabra, você precisa entender: o que leva um rei poderoso a ter um fim tão terrível? Se você está curtindo até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. E fica até o final porque eu vou revelar uma teoria chocante que pode mudar tudo o que você sabe sobre essa história. Eduardo nasceu em 25 de abril de 1284, filho do temido rei Eduardo I da Inglaterra, conhecido como o Martelo dos Escoceses. Como quarto filho homem, Eduardo não deveria ser rei, mas o destino tinha outros planos. Após a morte de seus irmãos mais velhos, especialmente Afonso, ele se tornou o herdeiro do trono mais poderoso da Europa. Em 1307, aos 23 anos, Eduardo II assume o trono, e é aqui que as coisas começam a desandar muito rápido. Eduardo II não era como seu pai. Enquanto Eduardo I era um guerreiro brutal, um líder temido, o filho era diferente. E essa diferença custaria caro. Logo após a sua coroação, Eduardo toma uma decisão que choca a nobreza inglesa. Ele nomeia seu melhor amigo, Piers Gaveston, como Conde da Cornualha, um dos títulos mais prestigiosos do reino. Mas aqui está a questão. A relação entre Eduardo e Gaveston era, digamos, muito próxima. Os cronistas da época descrevem uma intimidade que ia muito além da amizade comum. Eram amantes? Talvez. Irmãos de sangue? Possivelmente. Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa era clara: Eduardo estava obcecado por Gaveston. E a nobreza inglesa? Eles odiavam isso. Os barões viam Gaveston como um estrangeiro arrogante, um manipulador que controlava o rei e acumulava riquezas e poder. Em 1311, um grupo de 21 barões forçou Eduardo a aceitar as Ordenanças, um documento que limitava drasticamente o poder real e exigia o exílio de Gaveston. Eduardo fingiu concordar, mandou Gaveston embora e secretamente o trouxe de volta meses depois. Em 1312, os barões liderados por Thomas, conde de Lancaster, primo de Eduardo, capturaram Gaveston. E ele não teve misericórdia. Gaveston foi executado, provavelmente degolado, em 19 de junho de 1312. Eduardo estava destruído. Mas vocês acham que ele aprendeu a lição? Spoiler, não aprendeu. Anos depois, Eduardo encontrava novos favoritos: a família de Spencer. Especialmente Hugh de Spencer, o jovem se tornou tão poderoso e influente quanto Gaveston havia sido. E a história se repete. Os de Spencer acumulavam terras, títulos e riquezas. Eles humilham os outros nobres. Eles basicamente controlam o rei. E mais uma vez, a nobreza inglesa está fervendo de raiva. Mas tem mais. Eduardo está perdendo feio para a Escócia. Seu pai havia quase conquistado os escoceses, mas Eduardo perde a épica batalha de Bannockburn em 1314, uma das piores derrotas militares inglesas da história. Robert Bruce e os escoceses esmagam o exército inglês. A reputação de Eduardo está no chão. Em 1321, os barões exigem o exílio dos Spencer. Eduardo novamente finge concordar, e depois os traz de volta. Mas dessa vez, ele decide lutar. Eduardo lidera uma campanha militar contra os barões rebeldes. Ele captura seu primo, Thomas de Lancaster, e em 1322 manda executá-lo. Agora, Eduardo e os de Spencer estão no controle total. Eles revogam as reformas de 1311, confiscam propriedades, executam inimigos.
é um regime de terror. Mas tem alguém observando tudo isso com crescente horror e fúria. E essa pessoa vai destruir Eduardo de uma vez por todas. Deixa eu te contar sobre a Isabel de França. Em 1308, aos 12 anos, ela se casou com Eduardo II como parte de uma aliança entre Inglaterra e França. Ela era chamada a Bela da França, uma das mulheres mais lindas da Europa. Por anos, Isabel foi uma esposa leal. Ela deu a Eduardo 4 filhos, incluindo o futuro Eduardo III. Ela apoiava o marido politicamente. Ela até compartilhava o ódio dele por Thomas de Lancaster. Mas vocês acham mesmo que ela ia tolerar para sempre ser ignorada pelo marido enquanto ele passava todo o tempo com seus favoritos masculinos? Em 1325, o rei Carlos IV da França, irmão de Isabel, exige que Eduardo preste homenagem por seus territórios franceses. Eduardo não quer ir. O ambiente político na Inglaterra está tenso demais, especialmente por causa de Hugh de Spencer, o jovem. Então Eduardo tem uma ideia brilhante. Ele cria seu filho adolescente como Duque da Aquitânia e o envia para a França no lugar dele. E quem vai acompanhar o príncipe? Isabel, é claro. Erro fatal, porque na França, Isabel encontra Roger Mortimer. Mortimer era um barão exilado, inimigo mortal dos de Spencer. Ele era carismático, perigoso, um guerreiro experiente. E o mais importante, ele odiava Eduardo tanto quanto Isabel estava começando a odiar. Os dois se tornam amantes, e mais, eles começam a conspirar. Isabel se recusa a voltar para a Inglaterra. Ela declara publicamente que não vai retornar enquanto Hugh de Spencer estiver vivo. E para garantir apoio militar e político, ela arranja o noivado de seu filho de 12 anos com Filipa, garantindo tropas e dinheiro. Em setembro de 1326, Isabel e Mortimer desembarcam na Inglaterra com um pequeno exército. E aqui está a parte insana. O governo de Eduardo simplesmente desmorona. Ninguém luta por ele. Nobres, cavaleiros, até o povo comum, todos se juntam a Isabel. Eduardo é tão odiado que o seu próprio reino o abandona em massa. Eduardo entra em pânico total. As forças de Isabel cercam Bristol, onde Hugh de Spencer, o velho, o pai de Hugh, o jovem, se refugiou. Ele se rende e é executado imediatamente. Eduardo e Hugh, o jovem, fogem do castelo em 2 de novembro de 1326, deixando para trás joias, suprimentos e pelo menos 13.000 libras em dinheiro, uma fortuna absurda. Eles provavelmente tentavam fugir para a Irlanda, mas em 16 de novembro eles são traídos e capturados. Hugh de Spencer, o jovem, sofre uma das execuções mais brutais da história medieval. Ele é arrastado por cavalos, enforcado, mas não até a morte, castrado enquanto ainda está vivo e tem seus órgãos internos arrancados e queimados na frente dele, e finalmente é decapitado. Seu corpo é esquartejado e os pedaços são enviados para diferentes cidades. Eduardo? Eduardo é levado primeiro para o castelo de Monmouth, depois para Kenilworth. Em janeiro de 1327, o parlamento se reúne. Não existe um procedimento estabelecido para remover um rei, então eles improvisam. Um bispo, Adam Orliton, faz uma série de acusações públicas contra Eduardo. Fraco, incompetente, levou o reino ao desastre. Em 20 de janeiro, uma delegação vai até Eduardo, o conde de Lancaster, filho do Thomas executado, o bispo de Winchester e o bispo de Lincoln. A mensagem é simples e brutal. Abdique em favor de seu filho, ou seu filho também pode ser deserdado e a coroa será dada a outro. Eduardo chora, mas concorda. Em 21 de janeiro de 1327, Sir William Trussell, representando o reino, formalmente retira sua lealdade a Eduardo. Não é mais rei Eduardo II, agora é apenas Eduardo de Carnarvon. Seu filho, de 14 anos, é coroado Eduardo III em 1º de fevereiro de 1327. E o ex-rei? Ele precisa ser mantido bem longe de qualquer tentativa de resgate. Em abril de 1327, Eduardo é transferido para um lugar mais seguro, o castelo de Berkeley.
E agora chegamos à parte que vocês estavam esperando. O que realmente aconteceu no castelo de Berkeley? Eduardo fica sob a custódia de Thomas de Berkeley, sogro de Mortimer, e 2 cavaleiros brutais, John e Thomas. Eles recebem 5 libras por dia pela manutenção do ex-rei. Os registros mostram que bens de luxo foram comprados para Eduardo, mas alguns cronistas sugerem que ele foi frequentemente maltratado. Uma tentativa de resgate, liderada por Stephen Dunvard, quase funciona em 1327. Eles chegam até a arrombar a prisão de dentro do castelo. Por causa dessas ameaças, Eduardo é movido secretamente para outras locações por um período antes de retornar a Berkeley no final do verão. A situação política continua instável. Há rumores de novos complôs para libertar o ex-rei. E então, no dia 23 de setembro, Eduardo III recebe uma carta de Lord Berkeley informando que seu pai morreu no castelo de Berkeley na noite de 21 de setembro. A morte foi, nas palavras de historiadores, supostamente oportuna. Ela resolvia todos os problemas políticos de Mortimer. Mas como Eduardo morreu? A versão oficial? Causas naturais. Mas logo começam a circular rumores muito mais sombrios. Com a execução de Mortimer em 1330, histórias começam a se espalhar. Eduardo foi assassinado em Berkeley. E não foi uma morte rápida ou misericordiosa. A história mais famosa, registrada por cronistas das décadas de 1330 e 1340, e especialmente pelo cronista Geoffrey Leigh Baker, descreve um método de assassinato tão brutal, tão diabólico, que parece saído de um pesadelo. Segundo esses relatos, na noite de 21 de setembro, os guardas entraram na cela de Eduardo. Eles o prenderam de bruços na cama. Então, eles inseriram um tipo de funil ou tubo de chifre em seu ânus. E através desse tubo, eles introduziram um ferro em brasa, um atiçador de lareira ardente, diretamente em suas entranhas. A agonia de Eduardo teria sido indescritível. Seus gritos ecoaram pelas muralhas do castelo. Alguns dizem que foram ouvidos pela vila inteira de Berkeley. Mas aqui está o ponto macabro. Esse método deixaria poucas marcas externas. O corpo poderia ser exibido publicamente sem evidências óbvias de assassinato. E por que esse método específico? Muitos historiadores argumentam que foi uma forma de punição simbólica, uma referência humilhante às relações homoafetivas suspeitas de Eduardo com Gaveston e outros. Uma morte projetada não apenas para matar, mas para humilhar, para fazer uma declaração. Mas aqui está a reviravolta que eu prometi. A maioria dos historiadores modernos não acredita nessa história do ferro em brasa. Por quê? Simples, não faz sentido lógico. Se Mortimer e Isabel queriam matar Eduardo discretamente, por que escolheriam um método tão brutal que causaria gritos por toda a fortaleza? Por que arriscar testemunhas? Por que não usar veneno ou simplesmente sufocá-lo silenciosamente? Muitos historiadores agora acreditam que a história do ferro em brasa foi propaganda deliberada, espalhada possivelmente pelos inimigos de Isabel e Mortimer para pintá-los como monstros cruéis. Mas tem uma história ainda mais chocante. Em 1878, foi descoberta em Montpellier, na França, uma carta conhecida como a Carta de Fieschi, escrita por volta de 1336 por um padre italiano chamado Manuele Fieschi ao rei Eduardo III, e a carta faz uma alegação explosiva. Eduardo II não morreu em Berkeley em 1327. Segundo a carta, Eduardo conseguiu escapar do castelo com a ajuda de um de seus carcereiros. Ele fugiu para o continente, viajou pela França, visitou o Papa e, finalmente, viveu como eremita na Itália, especificamente em um santuário perto de Pávia. A carta contém detalhes específicos que poucas pessoas conheciam na época, locais precisos, nomes de pessoas envolvidas, eventos que aconteceram antes dos relatos oficiais serem escritos. O historiador Ian Mortimer argumenta que é quase certo que Eduardo II não morreu em 1327. Outros historiadores também apoiam a teoria da sobrevivência.
Na cidade italiana de Sesima, há uma tradição local de que um rei da Inglaterra foi enterrado lá. Existe um túmulo medieval vazio que dizem ter sido o local de seu sepultamento antes do seu corpo ser, possivelmente, repatriado para a Inglaterra pelo seu filho. E o funeral elaborado? Pode ter sido de outra pessoa, talvez o porteiro do castelo, ou um corpo tão embalsamado que ficou irreconhecível. Mas outros historiadores, como David Carpenter, argumentam que a carta de Fieschi não deve ser levada a sério. Dizem que pode ter sido uma tentativa de chantagem política ou de ganhar patronagem real. A verdade? Provavelmente nunca saberemos. Eduardo II morreu horrível e brutalmente, assassinado por ordem de Isabel e Mortimer? Ou ele escapou para viver seus últimos anos em paz como um eremita esquecido na Itália? Uma coisa é certa, seja qual for a verdade, a história de Eduardo II é uma das mais trágicas, controversas e fascinantes da história inglesa. O legado de Eduardo II é complexo. Durante séculos, ele foi pintado como um dos piores reis da Inglaterra. Fraco, incompetente, controlado por favoritos, derrotado militarmente. Mas historiadores modernos têm uma visão mais matizada. Sim, Eduardo cometeu erros graves, mas ele também enfrentou oposição baronial extrema e viveu em uma época de transição política complexa. Ironicamente, seu reinado viu desenvolvimentos parlamentares importantes que foram positivos a longo prazo. E nesse caso, mesmo que ele próprio lutasse contra essas mudanças. Isabel de França, Rainha Loba, governou como regente com Mortimer até 1330, quando o jovem Eduardo III, aos 17 anos, liderou um golpe de Estado. Mortimer foi capturado, julgado e executado. Isabel foi forçada a se aposentar, mas foi poupada. Afinal, era a mãe do rei. A relação de Eduardo II com Gaveston inspirou a peça Eduardo II, de Christopher Marlowe, em 1592, e continuou a inspirar livros, filmes e séries ao longo dos séculos. O túmulo de Eduardo II na Catedral de Gloucester se tornou um local de peregrinação medieval. Ironicamente, em morte ele recebeu a reverência que nunca teve em vida. E se a carta de Fieschi estiver correta? Se Eduardo realmente escapou? Então a história é ainda mais estranha e triste. Um rei poderoso, reduzido a um eremita solitário, vivendo em sigilo num mosteiro italiano, enquanto o mundo acreditava que ele tinha morrido de forma horrível. Qual versão é verdadeira? Eu deixo vocês decidirem. E aí, o que vocês acham? Eduardo II foi brutalmente assassinado com ferro em brasa, morreu de causas naturais ou conseguiu escapar e viver em segredo na Itália? Deixe nos comentários a sua teoria. Se você curtiu esse vídeo, destrói esse botão de like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre as histórias mais insanas. Compartilha com aquele amigo que gosta de história sombria. E me conta, que outro personagem histórico você quer que eu conte a história? Tenho muitas histórias macabras preparadas. Valeu por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo.